Bem-vindos a Babel, esse podcast sobre diversidade linguística. Eu sou a Cecília Farias. E meu nome é Bruno Guide. E a língua de hoje, ela é uma língua falada no Sudeste Asiático, não é na Oceania, como a gente pode ter dado a entender. Eu queria só dizer que geografia é muito difícil. E antes da gente falar com a nossa convidada de hoje... inclusive hoje o episódio está estreando uma versão entrevista. Hoje a gente tem com a gente a Vivian Paixão. Ela também tem um podcast sobre linguística, que é o Língua Livre, mas ela vai se apresentar melhor para vocês. E, bem, antes da gente começar o podcast em si, a gente tem uma série de recados aqui para dar. Quer começar alguns aí, Bruno? Vamos lá, eu começo então falando que eu queria mandar um abraço para Letícia e para o Thiago do Pistolando, que sempre ajudam muito a gente. O Thiago é inclusive o nosso editor, mas eles sempre dão uma divulgada na gente e tal, e enfim, só amor para eles. Aí eu vou também mandar um abraço para Naira, que ganhou a nossa promoção dos livros de Galeno. Parabéns, Naira! Isso, e aí Naira, manda um beijo pro Teodoro também, seu filho muito fofinho. Eu também queria dar um salve aí para Mariana, do Galecast, que acertou a língua de hoje, o que eu considero um grande feito, assim, porque é uma língua que tá meio fora do radar aí, né? Na questão, no quesito acertar, também quero mandar um abraço pro Júlio Barbosa, que foi o que adivinhou que era o islandês, a língua do quarto episódio. Foi meio por meios escusos, assim, ele pegou pistas que outras pessoas não tinham, sim. Cecília, você tem que parar de ficar ouvindo música esquisita no seu Spotify. Para de me seguir no Spotify, galera, porque senão eu vou dar pala. E por fim, eu só queria dar um último salve aí, que eu quase caí pra trás quando eu ouvi no episódio do Chutando a Escada que eles citaram a gente, e eu queria retribuir o abraço. Isso, e eu ainda tenho aqui uns recados. Mandar um abraço aí pra Karina Oliveira. Ela é uma estudiosa do Esperanto, vive divulgando a gente, tá bem massa. Aí a galera fica falando em Esperanto no nosso perfil e, enfim, eles estão se entendendo. Queria mandar um beijo para a Juliana, que passou aqui no estúdio agora há pouco, estava com a gente até agora há pouco. Bem, um abração para os nossos apoiadores. Cada vez que surge um apoiador novo, a gente está ficando realmente muito feliz de ver que tem alguém acreditando na gente. E queria fazer uma divulgação rapidinho também, que agora em setembro vai rolar o 4º Congresso Latino-Americano de Glotopolítica, voltado para discussões da linguística junto com políticas linguísticas e as possibilidades que existem nessa conversa. Vai rolar de 2 a 4 de setembro. Para quem estiver em São Paulo, vai ser na USP, na FEFELESH. Eu divulgo aí nas nossas redes o link pro evento também. E acho que a gente encerra. Não, tem uma coisa que eu queria falar, que no final desse mês de agosto vai ter um evento em Curitiba, que é o Ouvindo Capivaras. Isso. E vai ser no dia 31, lá em Curitiba. E sabe quem que vai estar presente, Cecília? Eu. Isso aí. Então, a gente está achando muito legal a iniciativa, e a Cecília vai até brindar as pessoas de lá com a sua presença. Sem muita expectativa, mas é um encontro dos podcasters da região sul. Não é o nosso caso, mas porque a gente está na região sudeste, mas vou dar uma passada por lá também para ver as trocas, né? Porque uma parte muito bacana de estar fazendo podcast é a troca que a gente tem com outras pessoas que fazem podcast. E a gente é arroz de festa mesmo. Eu tô contando que vai ter um coquetel, se pá. Mas, quem estiver em Curitiba aí dia 31 e quiser passar por lá, estarei... E o Bruno também, não? É possível, Cecília. Vamos ver aí se o trabalho vai me permitir fazer uma viagem curta. Bem, vai ser no dia 31 de agosto, vai ser da 1 às 6 horas, no Centro de Convenções do Hotel Centro Europeu, acho que esse é o nome, né? No centro de Curitiba. Encerramos os recados aqui já? Encerramos. Então, vem com a gente e com a Vivian.
Bem, hoje primeira vez que a gente participa aqui com uma convidada, né? A Vivian Paixão, ela é lá do Língua Livre. E Vivian, quer se apresentar primeiro, né? Diz de onde você vem, o que você quer aí. Bom, então, primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou a Vivian, tenho um podcast também chamado Língua Livre, quem quiser conhecer. E eu sou professora de português, faço doutorado em língua portuguesa e fui convidada aqui para participar desse episódio do Babel por conta de uma experiência que eu tive trabalhando no Timor-Leste, que é um país de língua portuguesa, embora muitas pessoas não saibam. E eu vivi lá um tempo trabalhando como professora de língua portuguesa e a outra língua oficial do país, além do português, é a língua teto. Não sei se eu podia ter contado isso antes de vocês anunciarem, mas acho que sim, né? Não, tá ótimo. Bom, então vamos começar, Vivian, falando um pouco sobre a história do Tetum. Não, Assim, primeiro sobre a língua até, né? Fala pra gente, assim, sobre onde ela é falada, se é mais de algum país, além do Timor-Leste, família linguística, quantos falantes tem, qual é o caráter de oficialidade lá, se é tal e qual português ou não, coisas desse tipo. Beleza. Bom, a língua Tetum é falada em praticamente todo o território do Timor-Leste e também em algumas outras localidades, poucas localidades da Indonésia, por influência mesmo de Timor, mas basicamente é uma língua leste-timorense. Com relação ao número de falantes, eu fiz algumas pesquisas aqui para tentar ter alguns dados mais exatos, e é qualquer coisa entre 800 mil e 1 milhão de falantes, mais ou menos. Os dados divergem um pouco, porque, enfim, algumas pesquisas já são mais antigas, né, a respeito, mas é alguma coisa aí perto de 1 milhão de falantes, e o status dela, em termos de política linguística, é de língua cooficial, junto com o português. O português, na verdade, seria assim a primeira língua de Timor-Leste, oficialmente, mas na realidade a língua mais falada é certamente o Tetum. Então, ele tem um status de co-oficial, mas ele fica meio secundário em relação ao português por parte das políticas, né, estatais. é como se o português fosse uma língua mais ligada ao poder e à burocracia, assim. Isso, exatamente. Na verdade, geralmente os documentos oficiais, as placas de sinalização, todo tipo de texto escrito que tem algum caráter mais oficial, geralmente é bilíngue, né? Mas o português sempre vem primeiro. Então, o português é a língua oficial e o Teton é a língua co-oficial. Então, ele é oficial também, mas Já é uma situação de diglossia, assim, né? Com um status social diferente. exatamente. Eu dei uma pesquisada aqui em alguns trabalhos e os trabalhos mais recentes, o trabalho da Davi Albuquerque de 2018, ele diz que 82% da população de Timor-Leste usa a língua Teton, né? Ela é considerada uma espécie de língua franca no país, porque na realidade... Eu fiz pesquisas também. Eu vi, inclusive, que antes dos portugueses chegarem ali, do uso português, o teto chegou a ser uma língua franca entre outras populações de fala austronésia, né, que é a família do teto. Já foi uma língua franca antes mesmo, né, do português. Eu não sei dizer exatamente a razão de o Teton ter se tornado uma língua franca no território timorense, né? Porque, na realidade, são 16 línguas nativas. Esses números também podem divergir de acordo com o pesquisador, né? Algumas pessoas vão identificar determinados dialetos como sendo línguas diferentes ou não, mas o consenso é de 16 línguas nativas no território timorense, de 2 troncos linguísticos, que são o tronco austronésico, do qual faz parte o Teton, e umas poucas línguas do tronco da Papua, né, papuásicas. E pela pesquisa que eu fiz, o que eu entendi é que o fato de o Teton ter se tornado língua franca e ter se espalhado por todo o território
teve muito a ver com a Igreja Católica, já com a colonização, né? Com a Igreja Católica, que adotou o téton como língua de catequese, e posteriormente com o período de domínio da Indonésia, quando a Indonésia tomou conta do território timorense, em que o português foi proibido e o téton se manteve vivo como a língua franca de comunicação, né? E, de certa forma, uma língua de resistência também, junto com o português. Mas, honestamente, eu não sei dizer, assim, no período pré-colonização, quais teriam sido os fatores para que essa língua especificamente, e não as outras tantas existentes no território de Timor-Leste, tenha se tornado mais espalhada, né? Tenha se tornado uma língua mais franca. Eu fiz um trabalho na época, quando eu estava lá como cooperante do PQLP, né, que era o Programa de Qualificação de Docentes e Ensino de Língua Portuguesa em Timor-Leste. E eu trabalhei dentro desse programa, eu fui professora de literaturas de língua portuguesa na Universidade Nacional Timor-Leste, né, Universidade Nacional de Timor-Leste. Uma espécie de convênio, como se fosse assim, professora visitante. E então eu dava aula para uma turma que era essencialmente de pessoas que já atuavam no ensino básico, professores, né, de escola primária, e que estavam fazendo a formação de docência já enquanto exerciam a profissão. E aí eu fiz um trabalho com eles que era de literatura oral, registro de literatura oral, traduções orais, né, literárias, e dividi a turma em grupos, e aí cada grupo gravou não, na verdade eles fizeram uma apresentação da poesia tradicional dos seus sucos, né, que são as regiões das suas aldeias, né, das suas localidades de origem. Cada grupo, a turma se dividiu por línguas nativas. Então, eu trabalhava em Dili, que é a capital. Essa turma tinha alunos oriundos de vários distritos, e eu dividi a turma, na verdade eu pedi que eles mesmos se dividissem de acordo com as suas próprias línguas nativas. E aí foi muito legal, porque eles se dividiram em alguns grupos, de acordo com as línguas que eles falavam nos seus distritos de origem, nos seus sucos de origem, e fizeram apresentações de poemas tradicionais, cantigas, né? Enfim, foi muito bacana mesmo. Aí eu tenho isso tudo registrado em vídeo, mas eu preciso organizar e assistir tudo para achar. E aí tem alguma coisa em téton, mas tem também Makassai, Fataluco, Mambai, enfim, Tetum Terik, tem em todas as línguas, eu acho. É um material muito bacana. Muito legal. Como é essa interação, assim, pensando, todos eles sabiam téton mais outra língua? Ou alunos que só sabiam uma outra língua? Isso é muito bacana, né? Porque quando eu fui para Timor, eu percebi uma coisa que para nós pode parecer muito estranha, né? Que é a questão do multilinguismo, né? Do bilinguismo, do multilinguismo, que a gente vê como uma coisa muito rara. Às vezes a gente conhece um caso de alguém que, fulaninho tem um marido alemão, e aí o filho fala português e alemão, e a gente acha isso uma raridade. Né? E em Timor, no Timor, né, em Timor, isso na verdade o padrão, assim. É o padrão, é o default, né? Então, quando eu dava aula, nas turmas em que eu dei aula lá, qualquer nível que fosse, na primeira aula eu sempre fazia aquela aula de apresentação, e, gente, tudo bem se eu der uma viajada aqui na conversa? Não, fica tranquilo. Tá tudo bem. Pois vocês fiquem à vontade para editar, tá? Tá. Cortar tudo. A gente nem gravou ainda, brincadeira. Então, toda vez que eu ia dar aula, em qualquer curso que fosse, na primeira aula eu fazia aquela aula de apresentação, até porque eles são bastante
em geral, gostam bastante, né, dessas coisas, assim, esses rituais, né? Aí a gente sempre fazia aquela apresentação e uma das perguntas que eu fazia sempre era: quais línguas você fala? E, assim, no mínimo, o básico eram 3, né? O Tetum, a língua indonésia, 3 ou 4. Tetum, língua indonésia, língua portuguesa, geralmente, pelo menos uma língua nativa do distrito, e aí, às vezes, 2, porque é uma do pai, uma da mãe, né? Às vezes o inglês, enfim. Então, assim, falar 3 ou 4 línguas em Timor-Leste é absolutamente corriqueiro. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar também, é que a gente tem uma ilusão de que o padrão do mundo é monolinguismo, sendo que a maior parte da população não vive em realidades monolingues. Pois é. A gente aqui, né, às vezes fica achando que é assim, e aí por conta desse modo como a gente vê, essa associação que um país equivale a uma língua, não se dá conta de que isso, na verdade, é uma minoria. E que, sei lá, o Brasil só é monolíngue porque uma política muito genocida e agressiva contra as línguas indígenas, né, por exemplo. E nem é monolíngue. E na real não é monolíngue, né? Não Se você for parar para ver, não é monolíngue. Não. Porque a gente tem regiões do território brasileiro em que as pessoas de fato exercem esse bilinguismo, e não só em relação a línguas indígenas, mas também em relação a Libras, por exemplo, que as pessoas se esquecem que é uma língua oficial do nosso país. Sim, sim. Tem toda a razão. Mas, voltando aqui ao tópico do Teton, só continuando aí nessa história, né, que eu falei das apresentações. Uma coisa que eu achava muito curiosa, que acontecia sempre nessas apresentações, em que a pergunta que eu propunha era sempre essa, né? Quantas línguas você fala e quais? Aí, muitas vezes acontecia de o aluno responder, por exemplo, eu falo língua Tetum, língua portuguesa e língua indonésia. Porém, o que acontece? A língua Tetum, o Tetum padrão, né? Praticamente ele não é língua nativa de nenhum distrito, com exceção do distrito de Dili, ali da capital. Salvo engano, posso estar falando alguma besteira, mas eu acho que só no distrito de Dili que ele é tido como língua nativa. Então, todo mundo que vem de outros distritos, normalmente fala alguma outra língua além do Tetum. Então, eu achava, às vezes, muito estranho quando as pessoas falavam assim, por exemplo, eu sou fulaninha, eu sou do distrito de Los Palos e eu falo língua Tetum, língua indonésia e língua portuguesa. Eu perguntava, mas você é do distrito de Los Palos e você não fala Fataluco, que é a língua do seu distrito? Posso estar falando alguma besteira também, talvez esteja confundindo. Mas, enfim, você não fala a língua do seu distrito? E aí a pessoa falava, sim, mas aí é dialeto. Aí eu achava isso muito curioso, assim, a questão da própria autoestima linguística, sabe? Como é que eles, quando eu perguntava quais línguas vocês falam, eles próprios muitas vezes não citavam a língua nativa deles como sendo uma língua. Eles. E nem era por uma questão de super proximidade linguística, que aí pode ser uma variante. Não é, até porque o Fataluco, por exemplo, é uma língua de outro tronco. Então, é realmente por uma questão, sei lá, política, né? Um entendimento de que aquilo não tem status de língua. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui rapidinho para ver se eu não falei uma besteira, peraí. Porque, gente, porque são 16 línguas, então, às vezes não é muita coisa, tranquilo. É isso aí. Fataluco é a língua falada no distrito de Lautém, que é onde fica a cidade de Los Palos. Falei besteira só porque eu chamei o distrito de Los Palos, na verdade o distrito é Lautém, mas não tem problema não, pode deixar. Porque, tipo assim, Los Palos é como se fosse a capital, sabe? Então, não faz mal, não é nada, nenhum erro muito grave, nenhuma gafe muito grave.
Nenhum problema diplomático a gente vai ter, não, né? Não, não, tranquilo, pode deixar. Beleza. Agora a gente vai ouvir um pouquinho de Teton, de um falante timorense. Quem fez essas gravações pra gente foi a Érica Jorge Pinheiro. Ela é uma ex-cooperante do PQLP, que é um programa do qual a Vivian vai falar daqui a pouco. E atualmente a Érica trabalha lá no Ministério da Educação de Timor-Leste. Então, a gente vai ouvir primeiro em Teton e depois em português. Mas já em Teton dá para perceber várias palavras que a gente entende que são iguais ao português. E queria muito agradecer a Érica, foi muito legal mesmo você ter feito esses áudios pra gente. Olá, dia kalai. Hau naran Francisco dos Reis de Arrozo. Hau husi Timor-Leste, agora hau hela iha dili. Hau nudar licenciado iha lian português e agora hau serviço nudar professor lian português iha dili. Iha Universidade Privada Sira iha dili. Hau colhíamos liam português, liam bahasa Indonésia e mos liam materna hunian idate. Timor-Leste, nudar país ida independente e retan colonização husi Portugal e mos retan ocupação husi Indonésia durante Tinan Ronulo Resin Hag e iha 99, agora iha Tinan Dene ami celebra 20 anos referendum e Timor-Leste sai nihetan independência iha ni restaura ni independência iha 20 de maio 2002. Timor-Leste iha lian materna barak, nomos nia rico ho nia cultura rasik. Nia iha lian materna barak lian lubuk ida e cada grupo etnolinguístico ida ho nia cultura. Timor-Leste iha município Sanulu Resin Tolu, mas agora iha município Sanulu Resin Rua, no iha região administrativa especial ida Maka Okusi. E honune Timor-Leste nudar país ida iha Ásia, iha paisagem nebe furak, iha povo nebe larandiak e povo nebe neon luan, neon badinas, matenek, honune ami convida, hau convida ita bot sire atu mai visita Timor-Leste. Obrigado. Olá, eu sou Francisco dos Reis de Arrozo, sou um jovem de 31 anos de idade e sou licenciado em Educação na área da língua portuguesa. E neste momento moro em Dili e estou a dar aulas de língua portuguesa aos docentes das instituições do ensino superior privadas em Dili. Eu falo Teton, falo português, falo bahasa Indonésia e também falo a minha língua materna, Idate. Tanto Timor-Leste tem 2 línguas oficiais e 2 línguas de trabalho. 2 línguas oficiais, Teton e português, e línguas de trabalho, bahasa Indonésia e inglês. Tanto
Em relação às línguas maternas, a minha língua materna é Idaté e temos outras línguas maternas por volta de 15, 16, 17 línguas maternas. E essas línguas maternas dividem-se em 2 grupos. O grupo austronésico e o grupo de Papua. Portanto, o grupo de Papua são Makassai, Macalero, Bunak e Fataluco. Enquanto o grupo de Austronésia, Idaté, Ngalolen, Tocodede, Mambai e outras línguas maternas. E Timor-Leste tem paisagens lindíssimas, paisagens maravilhosas, montanhas, mares e, portanto, para quem quiser pode visitar Timor-Leste. Eu convido então os amigos brasileiros para visitarem Timor-Leste. Brasil é um país irmão de Timor-Leste, um país Timor-Leste, Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Moçambique são países da comunidade da língua oficial portuguesa. Somos irmãos, a língua portuguesa nos une e temos a mesma história. Vivian, fala pra gente das coisas da língua Tetum que te chama a atenção, assim, que dá pra destacar. Bom, eu vou Conta o falar. caso da caneta. Eu vou contar, pode deixar, tá anotado aqui. Eu te contei esse caso pessoalmente? Contou. Tá, eu vou contar aqui também. Beleza. Bom, eu vou falar então algumas curiosidades que me ocorreram, tá? Que me chamam a atenção, assim, me chamaram a atenção pessoalmente durante esse tempo que eu passei lá e tive algum convívio, aprendi um pouco da língua teto, né? Hoje em dia eu já tô meio enferrujada, porque a gente não pratica, fica enferrujada, mas enfim, coisas que foram me chamando a atenção. A começar pelo léxico, porque eu acho que é algo que sempre chama a atenção da gente primeiro, né? Até pessoas que às vezes não se ligam muito em questões linguísticas, mas a parte lexical, o vocabulário é sempre algo que chama muita atenção. Ainda mais porque tem a ver com o nomear as coisas, né? Então a gente tem conceitos, a gente conhece as coisas com as quais a gente lida no nosso dia a dia e a gente atribui nomes àquelas coisas. E é muito interessante perceber como de uma língua para outra esses nomes podem variar. Então, por exemplo, me chama muita atenção a coisa das relações de parentesco, os nomes que existem para relações de parentesco em umas e outras línguas. E me chamou muita atenção no Timor, quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu aprendi em Tetum é a palavra para irmão, irmão e irmã. Para nós, se eu tenho um irmão mais velho ou um irmão mais novo, eu vou chamar todos eles de irmãos, né? É meu irmão mais velho ou meu irmão mais novo. Para eles, não. Se o irmão é mais velho, existe uma palavra, é mão ou mana, que também é usado de forma mais coloquial, assim, para você se referir a qualquer pessoa, né? De forma amigável. Você chamar uma pessoa na rua que você acabou de conhecer de mão, mana, é uma forma educada de se referir a esse novo conhecido, enfim. Mas se você fala mão ou mana, é seu irmão mais velho. Se for um irmão mais novo, existe outra palavra para isso, que é alien. Então, eu acho curioso, porque assim, são relações diferentes que se estabelecem familiares, né? A relação que você tem com seu irmão mais velho é uma. Então, a palavra que você tem para nomear o seu irmão mais velho
é uma, e a palavra que você tem para nomear o seu irmão mais novo é outra, porque a relação é completamente diferente. E a que é usada na interação com pessoas que não são irmãos, de fato, e é sempre a palavra para o irmão mais velho, né? Isso, a não ser que seja uma criança, aí você pode chamar também de alien. Tá. Assim, uma criança, né, uma pessoa... Crianças mesmo, acho que pessoas mais jovens, assim, mas se for entre adultos, não, mas uma criancinha na rua que fale com você alguma coisa, você pode, sim, chamar. Mas é curioso que essa coisa que você falou mesmo de como nomear as relações de parentesco é um objeto de estudo tão fascinante que mesmo o próprio Levi-Strauss, lá no começo do século XX, era uma das coisas que ele estudava, né? Para chegar no estruturalismo da antropologia, ele foi muito pesadamente influenciado pelas ideias do estruturalismo da linguística. E a coisa de investigar as relações de parentesco era uma das partes centrais da pesquisa dele, né? Então é realmente muito interessante quando você lida com uma língua de uma outra realidade, assim, que dá nomes diferentes, né, para as relações. Acho que é uma coisa muito revela, assim, traços da cultura que são muito básicos, né? Que é relação familiar, assim, uma coisa muito primitiva, assim, muito primal nossa, de todo mundo, né? Com certeza. Até tem, por exemplo, as palavras para nomear um homem velho e uma mulher velha, né? O velho e a velha também são diferentes. Não é que nem a gente tem a palavra velho, né? E aí a gente bota uma desinência de gênero e aí pode ser um homem ou uma mulher. Para eles são coisas substancialmente diferentes. O homem velho é o Catuas e a mulher velha é Féric. Então, são palavras totalmente diferentes, né? Para nomear. Que interessante. Isso eu acho muito bacana, assim. Nossa, isso dá pano para manga. Aham. E isso, se você for pensar, explorar as outras línguas nativas, então, né? Aí bota isso aí exponencialmente multiplicado. Mas, sim, com certeza. Enfim, outras curiosidades aqui, lexicais, que eu separei. O próprio nome do país, que é algo interessante, porque a gente fala em português Timor-Leste, né, em inglês East Timor, mas em Teton se diz Timor-Loroçai, e a palavra, o nome, né, Timor-Loroçai ou Timor-Leste, significa literalmente leste-leste, porque a palavra Timor vem do indonésio, ou Timur, na Indonésia, né? Não sei exatamente como se pronuncia, mas significa exatamente leste. E Lorosai é a palavra também em Teton para leste, que na verdade Loro significa sol e sai é o verbo sair. Então, Lorosai é o nascer do sol e também é o leste. E onde o sol nasce é no leste. Onde o sol nasce. Então, Timor-Loroçai é o leste, é o Timor-Leste. E eu sempre achei isso. É tipo o deserto do Saara. Tipo isso. E eu acho muito curioso, assim. E outra coisa que eu acho legal também no nome, que eu acho curiosa, assim, eu escrevo até hoje Timor-Leste com hífen, né? Porque é a forma como eles grafam lá no site do governo, nos sites oficiais, você vê tudo Timor-Leste com hífen. Só que se você for ver pelo nosso acordo ortográfico, Timor-Leste não deveria ter hífen, então isso cria até uma dificuldade, às vezes, quando a gente vai fazer algum trabalho acadêmico, alguma coisa, você tem que justificar porque você está escrevendo com hífen ou sem hífen, porque no próprio nome do país rolam essas dificuldades aí, né, enfim, normatividade linguística. Algumas outras curiosidades aqui. Tem várias palavras do português que foram absorvidas pela língua Teton, né? Até pela própria lógica da colonização, né? A gente tem a colonização portuguesa, na verdade, em Timor-Leste chega em 1516, muito próxima do início da colonização nossa aqui no Brasil, embora tenha sido um processo completamente diferente. E muitas coisas, muitos conceitos, nomes de objetos, nomes de conceitos mesmo abstratos que foram trazidos para essa sociedade pelos portugueses, né, pelos europeus. Então, muitas palavras são importadas do português, porque são conceitos que simplesmente não estavam presentes naquela sociedade antes do processo de colonização.
né? Então, o Teton tem muito, muito, muito empréstimo lexical do português. Até por isso é relativamente fácil para nós, falantes de português, aprender o Teton. Só que esses empréstimos, alguns deles, vão sofrendo naturalmente evoluções, né, dentro da língua Teton. Eles são incorporados em algum momento aí do passado da língua e vão sofrendo mudanças, extensões de sentido ou, ao contrário, especificações de sentido. Então, alguns exemplos aqui que eu separei, que foram exemplos assim que me chamaram a atenção especificamente, né, nesse tempo que eu estava lá. Por exemplo, lapiseira. Eu não sei se em alguma outra região do Brasil isso talvez seja diferente, mas para mim, lapiseira sempre foi aquele espécie de lápis mecânico, né? Que você bota o Aham. grafite e escreve, e depois você apaga. Mas para eles lá, lapiseira, quando eles falam lapiseira, é a caneta. Nossa caneta Bic, e É a chamam de lapiseira Bic. lapiseira. E a lapiseira, o que nós chamamos de lapiseira, aquela Compactor 07, Olha o jabá da Compactor. sei lá, a lapiseira que você bota o grafite, né, pra escrever e depois apaga. Aquilo, eu não sei, eu acho que, tipo, não sei, acho que não tem nome, acho que é só lápis, é igual o lápis de apontar. É lápis mecânico, será? Acho que, sei lá, acho que é tudo lápis. Sinceramente, não sei, mas eu sei que quando você fala lapiseira, se você pedir uma lapiseira pra alguém, a pessoa vai te dar uma caneta Bic. Ou compactor, enfim, não querendo fazer Que propaganda da doideira. marca. Outros Mas se quiser exemplos. patrocinar a gente, Bic, Opa, pode compactor, patrocinar. tamo junto. Por exemplo, a palavra colega também, né? Acho que aqui no Brasil também um pouco, mas colega não é só o colega que trabalha ou que estuda com você, mas é qualquer amigo, conhecido, né? Você pode chamar de colega. Eu acho mais tranquila essa. Agora, uma que é legal é a seguinte: se você fala aluno, aluna ou estudante, são coisas diferentes, né? O aluno é o aluno do colégio, da escola, ensino básico, e o estudante é o estudante universitário. E a mesma coisa para o Aham. professor Uma também. marcação, né? O mestre é o professor de escola e o docente é o professor universitário. Acho isso muito engraçado. Em inglês a gente tem uma diferenciação também, né? Teacher, né? Contra teacher e professor. Pois é. E assim, isso rola com várias outras palavras. Eu separei, acho que eu me lembrei, assim, né? Aham. E tem uma que eu acho curiosa também, que é a pulsa. Eu não sei, eu estive lá em 2014, 2015. Não sei como é que tá hoje, mas acredito que ainda seja mais ou menos igual. Nessa época que eu tava lá, o celular era celular pré-pago, né? A gente comprava o crédito, tipo aquele cartão, e botava no celular. E o crédito chamava Pulsa. E aí eles vendiam, tem que comprar Pulsa e tal. O cartão chamava Pulsa. E a Pulsa é como a gente chamava antigamente o pulso telefônico. Lembra? Ah, sim, Naquela que época que você ligava e cada pulso era não sei quantos minutos. E aí falava Ah, assim: ai, poxa, minha pulsa acabou, preciso comprar pulsa. quando você entrava na internet à noite, porque era pulso único, e Isso, aí não ficava cobrando pois vários, então é. E aí você fala assim, meio eu velho. preciso comprar pulsa. E a pulsa é o crédito do celular que você tem que comprar, sabe? O cartãozinho lá pra botar, pra você poder ligar. Vamos ver o que mais que tem de legal. não sei se em um momento você tinha pensado em fala da questão da dupla negação. Falar, deixa eu só outra coisa antes. Tá. Uma coisa interessante também que me chamava muita atenção na fonologia. Eu acho que o Teton, que eu saiba, não possui os fonemas sh e j, né? E aí com isso tinha um impacto também no português, que na hora de falar português, na hora de dizer palavras com o sh e j, eles faziam uma despalatalização, né? E aí dizia, tipo, em vez de chuva, dizia suva. Ah, olha só. E em vez de, sei lá, gelo era zelo, né? Suva, zelo, e assim sucessivamente. E aí ficava um sotaque super bonitinho também. Outra questão agora mais sintática, né? Morfossintática é a da dupla negativa, que essa eu acho muito bacana, porque o Teton é uma língua que não admite duplas negativas. Parece que eles são, em alguns aspectos, eles são extremamente lógicos, né? Igual a história da passagem de van, né? Que tem a microlete, que é a vanzinha, e
E aí, dependendo, às vezes eles cobram por peso. Tem um preço padrão, assim, mas é tudo meio. Tipo, às Porra, de vezes não, sacanagem. entendeu? Tipo assim, tem um preço padrão, acho que é tipo 50 centavos ou 25 centavos. Mas, sei lá, às vezes os caras falam, tipo, não, você é muito grande, você tem que pagar mais. Ou se for criança, Porra. pode pagar menos, porque é pequenininho, não ocupa muito espaço. Então, eles têm umas coisas muito lógicas. E a dupla negação é uma dessas coisas muito lógicas. O Teton não admite duplas negações. E essa é mais uma das características do Teton que se reflete no português, né? Então, tem várias histórias engraçadas de confusões que acontecem com estrangeiros, várias que aconteceram comigo também. E tem uma muito curiosa que foi. Eu contei para Cecília quando ela esteve aqui no Rio. Que foi assim, eu fui ao mercado, né? Tipo, os mercados lá vendem basicamente tudo. Você quer comprar qualquer coisa, você vai ao mercado. Aí eu queria comprar caneta, pilô, dessas de escrever no quadro, né? Aí, só que eu queria caneta vermelha. Aí eu cheguei no mercado, no balcão, e falei, moça, tem caneta para escrever no quadro e tal? E pilô? Pincel, é pincel que eles chamam. Tem pincel para quadro? Aí ela falou, tem, mana. E me botou uma caixa de pincel, né, em cima do balcão, tudo preto e azul. Aí eu falei, legal, mas não tem vermelha? Aí ela falou, sim, mana. Falei, então eu quero vermelha. Não tem, mana. Como? Quer? Mas você não falou que tinha? Sim, mana. Falei, porra. Sim, eu não me dá falei. a caneta vermelha. Não tem, mana. Falei, tem ou não tem, porra? Não tem, mana. Falei, mas você falou que tinha. Não, mana. Ou seja, porque eu perguntei pra ela, não tem caneta Não. vermelha? E aí ela falou, Sim, sim, não tem mana. caneta vermelha. Sim, não tem caneta vermelha. Tipo assim, A gente que complica. na real, quem tava errado era eu, entendeu? Porque eu perguntei, não tem caneta vermelha? E ela me respondeu, sim, não tem caneta vermelha. Tipo assim. Deus do céu. E aí, isso gerou uma confusão, e aí depois a gente ficou rindo, porque acho que depois ela percebeu também, né, que eu não tava entendendo. Mas isso acontece o tempo todo, assim, principalmente nessas coisas de comércio, porque a gente tem essa mania de usar a negativa, né? Tipo, não tem tal coisa. E aí a pessoa fala sim, só que o sim dela é pro não que você disse antes, né? Então é muito engraçada. É que o nosso não é não é de negação, é de uma coisa de suavizar o impacto Pois do que é. você está falando, né? Pois Eu, tipo, é. não concordo que é uma negativa. Mais do que. Uma coisa meio quase conformada, assim, né? Não tem, né? Tipo, mas É pra jogar eles um é uma coisa verde, né? muito lógica. Tipo, não tem vermelha? Sim, não tem vermelha. Então, se você quiser comprar azul, né? Excelente. Tem. O Bruno trabalha com umas coisas muito lógicas, assim, sabe? Ele, enquanto computacional aqui. Não, adorei. Adorei saber das curiosidades, hein? Cara, essa eu acho. Eu sempre conto essa história porque eu acho muito engraçada. Nossa, genial. Tem outras coisas também, por exemplo, a marcação de plural, né? Pensando no âmbito da morfologia. A marcação de plural nos nomes em Teton é feita por um item lexical à parte, né? Então, por exemplo, mão é irmão. Se eu quiser falar no plural irmãos, eu tenho que dizer mão, Cira. Cira é a marca de plural, mas é um vocábulo separado, né? Mana, singular, mana, Cira, as irmãs, né? No plural. E também é outra coisa que gera confusão com o português, porque a gente tem mania de usar o S, né? Colocar o S como marca de plural, e no Teton isso não tem nada a ver. Então, se você diz, por exemplo, manas, manas não é o plural de mana. Manas é outra palavra que significa quente. Mana manas, é água quente, né? Mas eu queria dizer, só fazer uma observação, que esse negócio de botar S no final para marcar plural, isso é uma coisa que São Paulo já está eliminando, né? Mas depende do contexto, né? Se você Eu sou contra os plural. A gente marca no artigo, né? mas você marca uma vez, então assim, já tá marcado lá na frente, né? Aí você não precisa repetir a marcação a de gente fica só com plural. os artigos no plural, né?
sem os substantivos. Mas é engraçado isso, porque assim, nós brasileiros, portugueses, né, falantes de português, que tentamos às vezes arranhar o téton, colocamos o S achando que estamos abafando, marcando plural, e às vezes a gente erra. Tá lá falando abobrinha. Tá falando outra palavra, porque o S, aquele S ali, representa outro morfema que tem nada a ver, né? Muda o radical da palavra, muda tudo, não é marca de plural, não tem nada a ver. E essa marca de plural, ela varia de acordo com o tipo de substantivo, ou se para adjetivo é diferente, ou é sempre Cira? Olha, eu acho que é sempre Cira, mas eu posso estar falando uma bobagem, tá? Porque meu nível de téton é muito básico. Mas eu acho que é sempre Cira. Esse item é marca de plural para todos os substantivos. Olha, ótimo. Muito mais fácil. Tem umas coisas que são mais fáceis, né? Por exemplo, o téton não marca morfologicamente os tempos verbais, nas formas verbais. Não tem aquele tanto de conjugação que a gente tem no português. Mas aí faz como? Aí eles vão marcar isso de outra forma, né? Colocando advérbios, por exemplo, o advérbio ona, que geralmente é traduzido como já, mas não é exatamente a mesma coisa, não tem uma tradução exata, mas é usado como uma marcação de passado. Mas na verdade, você não precisa usar o já para que o verbo esteja no passado. Mas às vezes ele é colocado ali como o ona, né, esse advérbio, como uma forma de reforçar que aquela ação já foi concluída, né? E aí, enfim, existem outros artifícios, né? Outros itens vocabulares que são colocados ali para dar essa nuance semântica. Mas a marca morfológica mesmo de tempo verbal não tem. Uma outra coisa que eu acho bacana também, a questão das perguntas. Eu, como sou da área da prosódia, eu acho muito interessante pensar nisso, porque, por exemplo, no português e acho que na maioria das línguas indo-europeias, a diferença que existe entre uma afirmação e uma pergunta chamada questão global, né, ou a interrogativa, questão total, enfim, é simplesmente a entoação. Se eu digo, sei lá, você comeu macarrão, né? Você comeu macarrão é uma afirmativa. Se eu digo, você comeu macarrão, é uma pergunta. A única diferença que existe entre uma coisa e outra é o contorno prosódico que eu produzo quando eu digo esse enunciado, ou na escrita, né? Isso é representado pela pontuação. E isso também não é uma coisa universal. A gente tem a tendência a achar que isso necessariamente é universal, mas não precisa ser assim. No caso do téton, por exemplo, existe uma marca morfológica para a pergunta total. Então, na verdade, eles usam essa partícula que é o ka-lai. Ka significa ou e lai é a negação, não. Então, na verdade, se eu falo assim, por exemplo, eu encontro você na rua, eu falo dia kalai. Diak, bom, ka, ou lai, não. Bom ou não? Você tá bem ou não? Né? Então, toda pergunta que eu faço, eu tenho que colocar um ou não no final, para poder sinalizar que é uma pergunta. É sempre no final. Esse ou não pode ser abreviado apenas com o K. O kalai pode virar apenas K, né? Tá. E aí esse ou, essa marca, né? Esse ou não, é que marca a pergunta. Eu nunca vi, não sei se existe, mas acredito que não exista, porque provavelmente eu saberia, né, por ser da minha área, algum estudo prosódico, assim, mostrando se isso tem reflexos, né, na entonação e tal, mas eu acredito que tenha, porque uma vez que tem uma marca morfológica, a tendência é que você perca um pouco essa diferenciação prosódica entre as modalidades, né, interrogativa e declarativa. Mas isso é achismo da minha parte. Eu fico pensando porque quando você tem uma marca morfológica para interrogação, tipo, vamos lá, começando do português que não tem,
quando você vai perguntar, você comeu macarrão? Você pode fazer 3 perguntas, né? Tipo, você comeu macarrão? Como se fosse a Foco, né? pessoa, o foco tá na pessoa, ou você comeu macarrão, o foco tá no ato de comer, ou no macarrão, né? Você comeu macarrão? Isso. E quando você tem partícula interrogativa, normalmente ela liga, quer dizer, pelo que eu lembro do tupi antigo, acho, que é uma língua que eu dei uma estudada e que tinha partícula interrogativa. Então a partícula ficava onde estava o foco da pergunta, sabe? E aí se essa fica no final, eu fico curioso mesmo para pensar como que eles fazem para marcar o foco. Eu não sei, eu acho que seria preciso fazer um estudo, né? Mas eu acredito que tenha a ver com a prosódia mesmo. Eu acho que Deve ser tem tipo um coisas, sistema misto, né? tem coisas que só a prosódia salva. Ah, sim. Você tá puxando sardinha pro seu Ah, lado. lógico, né? Tem que ser. Quer dar fome. E assim, se a gente quiser aprender teton daqui do Brasil, bem, se souber de como chegar para fazer lá também, legal, mas para quem quiser aprender teton, o que Olha, a gente faz? o teton não é uma língua muito difícil para nós que somos falantes de português, né? Porque, como eu disse, é fácil, assim, é mais fácil porque, como tem muito empréstimo, a gente pega o básico e depois vai se virando. Isso para quem tá lá. Agora, daqui do Brasil, eu acho que é um pouco mais difícil porque não sei de cursos, assim. Eu sei que tem um curso lá na UNTL de teton, tem curso. Quando eu fui, tinha um curso que era oferecido lá pelo Infordep, que é um centro de formação de professores. Já houve um curso na Universidade de Lisboa também, mas são iniciativas muito pontuais. Existem alguns materiais didáticos, eu dei uma pesquisada na internet, tem um blog, mas parece que a pessoa começou a fazer e depois não levou à frente. Tem alguns dicionários de português teton que lá em Timor você encontra muito facilmente em algumas lojas. Eu acredito que em Portugal seja relativamente fácil também de encontrar. Aqui no Brasil, não sei se é muito fácil, mas talvez em sites de sebo, né, encontre alguma coisa. Mas sei lá, eu acho que sempre, para quem não tem a possibilidade de ir até lá, aprender e tiver interesse, tem muitos timorenses que vivem aqui no Brasil, né? Vêm estudar. Existem alguns programas agora, infelizmente, com todos esses ataques aí que a gente vem vendo ocorrer à educação e, enfim, essas iniciativas têm ficado cada vez mais escassas, mas até pouco tempo existiam iniciativas de cooperação internacional entre Brasil e Timor-Leste, de intercâmbio, né? Alunos timorenses estudando aqui nas universidades brasileiras. Então, eu conheço muitas pessoas que já estiveram lá, tenho contato com alguns timorenses. Então, assim, se alguém tiver interesse em aprender, a gente pode correr atrás, né, de buscar o contato dessas pessoas, fazer uma aula, às vezes, por Skype. Tem professores de teton lá em Timor que podem fazer aula online, mas realmente não é algo muito difundido, nem muito fácil, não. Tem que correr atrás, tem que procurar alguém que já esteve lá, que conhece, para poder, enfim, aprender assim remotamente, porque não é um conhecimento que chega para a gente de forma tão facilitada, né? As poucas coisas que tem na internet muitas vezes estão incompletas, iniciativas que as pessoas acabam deixando de lado pelas dificuldades, naturalmente, né? Mas quem precisar e quiser alguma ajuda, se quiser me procurar, eu me coloco à disposição para tentar ajudar. Não a ensinar, porque eu sei pouquíssimo, mas a buscar professores, né, pessoas que tenham capacitação para isso. E se a gente encontrar alguma coisa que dê para ver online, a gente, na hora de publicar o episódio, já coloca na descrição também. Beleza. Eu tenho na minha casa algum material, assim, dicionário de teto português, mas foram coisas que eu comprei lá.
Eu não sei se aqui no Brasil é muito fácil de encontrar, mas eu sempre, se alguém tiver interesse, eu me coloco à disposição para tentar ajudar nesse sentido, né? De, às vezes, digitalizar alguma coisa, enfim. Ah, muito legal, Vivian. Muito legal mesmo. E agora vamos falar de outros tipos de recomendação. Você tem alguma recomendação cultural, ou como filme, uma música? Ou... Tá, eu tenho algumas recomendações. Eu vou recomendar primeiramente um filme que eu assisti na época que eu tava lá. É um filme chamado A Guerra de Beatriz, de uma cineasta timorense chamada Betty Reis. E pelo que eu dei uma pesquisada aqui na internet, foi o primeiro longa-metragem produzido em Timor-Leste. Eu nem sabia disso na época que eu assisti, mas é um filme muito bacana porque ele conta uma história do tempo do domínio indonésio, né? E é a Guerra de Beatriz porque ele é contado a partir da perspectiva de uma mulher, que é a Beatriz, que vai viver todo esse tormento, né, da guerrilha, enfim. Acho que pode se chamar de guerra, né? Tudo conflito que ocorreu em Timor. Ah, com certeza. E a guerra também pessoal dela, né? Enfim, de superação de uma série de dificuldades. É um filme muito bonito. Eu acho que dá para encontrar aí pela internet, assim, não é, porque ele ganhou uma certa repercussão, esse filme. Não deve ser tão fácil. Agora, tem outros filmes também. Tem um outro que é mais fácil de encontrar, porque é uma produção já internacional, que é As Sereias de Timor-Leste. O Awatatopu, As Sereias de Timor-Leste, é sobre as mulheres pescadoras de Atauro, que é uma ilhota que fica próxima a Dili, capital de Timor-Leste, e, por sinal, um lugar paradisíaco, maravilhoso. Acho que é o lugar, talvez, sei lá, deve ser o lugar mais lindo que eu já visitei na minha vida. É um lugar muito magnífico. E nesse documentário, enfim, conta um pouco da vida das mulheres que vivem nessa localidade e que são pescadoras, e elas fazem pesca submarina, né, com arpão e tal, e enfim, e aí explora bastante o dia a dia delas. É um filme bem bacana. Tem um outro filme também que chama Dr. Loron Aban Nian. É sobre a presença dos médicos cubanos. Essa é uma coprodução também, acho que é timorense e cubana. Dos médicos cubanos em Timor-Leste, por sinal, eu deixo até meu agradecimento pessoal, minha gratidão aos médicos cubanos, porque no período em que eu estive lá, eu precisei de atendimento médico 2 vezes, aliás, 3 vezes eu precisei, situações assim relativamente graves, e eu fui muitíssimo bem atendida por médicos cubanos lá. Eles fazem ainda, acredito, um trabalho extraordinário, inclusive de formação de médicos timorenses. Nossa, que demais. Inclusive Cuba teve também uma parceria educacional com Timor, em que eles alfabetizaram uma parcela imensa da população. É muito interessante. Eu não tenho tanta propriedade assim para falar, porque eu não estudei muito sobre o assunto, mas as parcerias entre Cuba e Timor-Leste são muito profícuas, assim, tem muita coisa bacana para explorar Que nesse demais. sentido. E esse documentário tem. Eu tenho A Guerra de Beatriz eu não tenho, mas As Sereias de Timor-Leste. As Sereias de Timor-Leste é fácil de encontrar. E esse Dr. Loron Abania eu acho que não é muito fácil, mas eu tenho, eu consigo também. Faz umas cópias, Derruba Não o querendo caminhão de incentivar cópias a aí. pirataria de forma alguma, mas assim. Não. Jamais. É o paralelo. E de filme, assim, que eu me lembro, são esses. Tem também. Aí não tô falando de produções timorenses, né? Porque agora tem já algumas coisas, mas eu acabei não conhecendo tanto. Mas tem vários documentários muito bacanas do centro do Max Tal, que é o Max Tal foi um jornalista inglês, britânico, né? Muito importante para a história de Timor-Leste, porque ele filmou. Eu tive o imenso. Gente, desculpa, eu tenho que me gabar. Eu tive o imenso prazer de conhecer pessoalmente essa figura. Cara, microfone. Deixa eu me gabar um pouco aqui, porque foi.
Cara, eu conheci pessoalmente esse cara e ele é um cara super humilde e muito bacana. E ele foi uma pessoa importantíssima na história de Timor, porque ele foi o cara que esteve presente no massacre de Santa Cruz e filmou. E aí ele escondeu as fitas lá no cemitério de Santa Cruz, né? Foi um massacre que ocorreu em função da morte de um estudante. Estava tendo uma manifestação, isso já era o fim do período indonésio. No dia 12 de novembro de 91, o massacre de Santa Cruz, estava rolando um manifesto no cemitério de Santa Cruz, em Dili, por causa da morte de um estudante pelo exército indonésio, e aí o exército indonésio chegou metralhando, tipo, massacrando a galera que estava lá fazendo a manifestação, e esse jornalista estava lá, esse jornalista britânico, ele filmou o que aconteceu, o exército entrou no cemitério, né, saiu catando geral, matou um monte de gente, prendeu mais um monte de outras pessoas, e ele escondeu as fitas numa cova lá, e depois ele foi preso. E depois ele voltou para buscar as fitas que ele tinha escondido. E essas fitas rodaram o mundo, e foi a partir da divulgação dessas fitas, do massacre de Santa Cruz, que vocês encontram no YouTube facilmente, que a história de Timor-Leste começou a ter alguma repercussão pelo mundo. E o Max Tal viveu, assim, fazendo indo e vindo, né, de Timor, acho que vive até hoje, não sei, mas pelo menos até muito pouco tempo vivia, indo e voltando, e ele tem um centro de documentação audiovisual lá em Dili, e tem vários documentos importantes, e muita coisa está disponível online. Inclusive esse vídeo emblemático, icônico do massacre de Santa Cruz, que é muito pesado, mas Que importante. é um documento histórico importantíssimo. Nossa, surreal. Tem um outro documentário também, esse eu acho que, se não me engano, é norte-americano, estadunidense, né, que é o Manufacturing Consent, que é um documentário sobre a questão timorense e indonésia, né, mas é feito a partir das ideias do Noam Chomsky. Tem um documentário que chama Manufacturing Consent, que aborda a questão do conflito timorense, da invasão indonésia em Timor-Leste, a partir das ideias do Noam Chomsky. Tem vários trechos de entrevista com ele. E o Noam Chomsky, né, para quem não sabe, talvez o maior linguista, o maior nome, né, da linguística. E além de ser um grande linguista, também é um grande ativista político, e ele foi uma das pessoas que deu visibilidade à situação de Timor durante o período de domínio indonésio. E, enfim, esse documentário aborda a questão de Timor muito a partir da perspectiva do Chomsky e das ideias dele, dos artigos. Cara, eu tô pensando uma coisa aqui. Diga. Eu não sei nem se é o caso de explicar no Chomsky aqui, eu tô em dúvida de fato. Eu tenho a impressão de que quem chega aqui no papel ou é por linguística, né? Ou por posicionamento político. E aí o Chomsky dá conta dos dois. Pois é. Dos casos. E aí... Eu expliquei porque, sei lá, né? Tipo... por via das dúvidas, mas... Tem um documentário também brasileiro, produzido pela Lucélia Santos, que chama Timor-Leste, o massacre que o mundo não viu. Também vale a pena. E, bom, essas foram as indicações, assim, que eu consegui me lembrar. Nossa, já tem bastante coisa, na verdade. Mas assim, tem um mundo de coisas, né? Quem quiser correr atrás aí, pesquisar no YouTube, tem muita coisa bacana. Eu cheguei a fazer um grupo no Face, na época em que eu usava Facebook. Quem quiser procurar, pode procurar, porque ainda deve estar lá. De vez em quando eu ainda entro no meu Facebook, então se aparecer notificação eu vou aprovar lá. Eu fiz um grupo chamado Estudantes Brasil Timor-Leste, que era para fazer um intercâmbio, uma troca de ideias. O pessoal lá, os estudantes, são muito engajados, eles gostam muito de trocar ideia, né, pela
pela rede social com os brasileiros, estão muito ligados assim, nessa coisa da lusofonia, né, dos países irmãos. Eu não sei como é que tá muito o Face hoje em dia, porque eu não frequento mais essa rede social, mas se alguém ainda usar e quiser entrar lá e ver como é que tá, se tá rolando alguma coisa no grupo, tem bastante Não, muito estudante legal. lá que tá disposto a trocar ideia. Cara, timorense é um povo muito legal, então se chamar eles para conversar, com certeza eles vão receber bem e trocar uma ideia com vocês. Então, a maioria fala português, pelo menos arranha algum português. Então, quem quiser, tiver interesse em conhecer, pode buscar lá pelo Face que a gente dá um jeito de colocar em contato com essa galera. Animal. Eu tenho uma indicação também. Eu vou aproveitar então a deixa. Eu vou indicar um podcast, um episódio do Chutando a Escada, que nem eu fiz no episódio do Mandarim, que eu indiquei 3, mas dessa vez eu vou indicar só um. Legal. Eles fizeram um episódio com o Sakamoto, que é um Show de jornalista bola. brasileiro, Uhum. né? Super famosão aí. Vira e mexe ele da capa do UOL, alguma matéria dele, mas que ele tem um começo de carreira, assim, que era muito voltado para o jornalismo internacional. E ele foi para o Timor cobrir o conflito. Então, e no episódio ele fala bastante dessa atuação dele lá, de como que foi e tal, do fato dele parecer timorense, apesar de ser brasileiro e japonês, Nem né? parece tanto, vai. Nem parece tanto, mas é que aí ele consegue se enfiar nos lugares lá por parecer. O lance do timorense, assim, que geralmente a gente, nós estrangeiros, brasileiros, principalmente a maioria, né, se destaca bastante é a altura, né, porque eles são muito baixinhos, a maioria deles. Ah, pode crer. E aí, tipo, vem uma pessoa autona assim, você já olha e já fala, esse não é timorense. Entendi. Mas enfim, aí o episódio do Sakamoto é bem legal, que conta um pouco dessa história e acho que a gente precisa saber mais, né? O Timor tá muito perto da gente, né? Então tiveram esses programas de intercâmbio e tal, porque, cara, tem cultura em comum, mesmo sendo do outro lado do mundo, né? Razão histórica. O Sakamoto tem algumas coisas interessantes, né? Algumas produções, artigos. Nossa. Eu vou mandar... Eu posso fazer uma pistolagem aqui rapidinho? Por favor. Eu queria... Aumenta o microfone da Vivian. Opa! Eu queria aproveitar então para dizer que assim, eu estive no Timor-Leste entre 2014 e 2015 pelo PQLP, que era um programa da CAPES, já falei, vou repetir o nome, Programa de Qualificação de Docentes e Ensino de Língua Portuguesa em Timor-Leste. Tem um site que está no ar até hoje, que é o pqlp.pro.br. Esse programa durou alguns anos e eu fui embora de lá em meados de 2015 e depois, logo no ano seguinte, teve um pessoal que ainda ficou lá por mais um tempinho e logo depois, no ano seguinte, o programa acabou, foi extinto, né? O acordo de cooperação educacional entre Brasil e Timor-Leste não foi renovado e eu acho que isso não é coincidência, né? Se vocês pensarem aí o que foi que ocorreu nesse período, entre o final de 2015 e 2016, as relações diplomáticas que existiam, né, entre Brasil e Timor, e acredito que isso tenha se replicado em várias partes do mundo, se fragilizaram muito, e era um programa que, com todas as críticas que eu tinha ao programa, e eu fui uma pessoa muito crítica dentro do meu grupo, da minha equipe, eu era chata, aquela que nas reuniões levantava para apontar o dedo lá, né, falar os defeitos do programa e tudo mais, com todas as críticas que eu tinha. Era um programa extremamente necessário. Eu acho que foi algo que não só me acrescentou muito pessoalmente ter estado lá e ter feito parte desse programa, para minha experiência pessoal, mas eu acho que foi algo que, se eu pensar que hoje eu sou uma professora do ensino básico público da rede federal, sabe? E eu trago comigo toda essa experiência que eu vivi durante um ano, mas que isso me trouxe uma bagagem cultural, política e linguística, inclusive, que é a minha área específica, imensa. Eu acho que o ganho que os meus alunos têm de ter uma professora que foi qualificada nesse sentido, de ter estado lá, de ter experimentado
né? Todas essas coisas é um ganho imenso. E hoje a gente não tem a oportunidade de estar qualificando tanto os nossos docentes, estando lá fazendo esse tipo de intercâmbio, quanto os docentes de lá também, que era a proposta, né? Fazer uma via de mão dupla dessa qualificação de docentes. Eu acho que é uma lástima que tenha acabado. Com todas as críticas que eu tinha, eu acho que eram coisas que poderiam ser consertadas e poderiam ter muito a trazer, muitos benefícios a trazer, tanto para o Brasil quanto para Timor. E, infelizmente, o programa foi encerrado, como tantos outros programas, né, no nosso país aí, educacionais. Então, queria só deixar isso registrado e agradecer a oportunidade, mais uma vez. Registradíssimo. E, bom, fica também... A gente não só registra, como a gente endossa o que você está falando. É um tipo de relação sul-sul, né? Que você pega 2 países aí que precisam se relacionar e que tem muito a ganhar os dois se relacionando. E o foco hoje parece ser muito mais uma relação de subserviência para os países, para cima de países desenvolvidos, né? Enfim. Mas muito obrigado, Vivian. Acho que a gente só tem a agradecer. Você compartilhou aí muitas experiências. Eu estou muito feliz assim de poder ter te ouvido falar a respeito. Eu que agradeço, eu estou muito feliz também com o convite. Eu acho muito legal a iniciativa do podcast de vocês. Eu gosto muito. Estou muito honrada mesmo. Muito obrigada. E estou muito feliz de falar de Timor também, porque é sempre muito emocionante para mim falar dessa experiência, porque foi uma coisa muito especial na minha vida. Não, e se prepara porque a gente faz depois um episódio sobre o português do Timor, que eu acho que tem espaço. Aí eu vou morrer do coração. Maravilhoso. Vivi, então a gente vai se despedir aqui. Qualquer outra coisa a gente vai acrescentando aí nas descrições do episódio e tal. Beleza. E algo mais? Olha, eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. E para quem está ouvindo, cara, conheçam Timor-Leste, pesquisem. E se tiverem oportunidade, cara, eu tenho vários amigos. Eu sei que hoje em dia está mais difícil, né? Mas assim, eu tenho alguns conhecidos que já viajaram aí para vários países e foram para Tailândia. Nada contra a Tailândia, tá? Muito bacana e tudo mais. Bali, mas cara, se você vai pra Tailândia, aproveita e vai pra Timor, sabe? Que é muito mais legal e a galera fala português e vai ser muito bom. Então, se você tá com bala na agulha, vai pra Tailândia, aproveita e dá uma passadinha em Timor. Vai pra Jaco, Atauro, conheça Timor, pesquise, converse com os timorenses, entra lá no grupo, troca ideia com a galera e vamos promover aí essa integração entre os países de língua portuguesa. Arrasou. Isso aí. Beleza, então, Vivian. Então, pessoal, agora que a gente vai encerrar, eu tenho só um recadinho rápido para dar, que a gente esqueceu de falar na introdução, um clássico, mas lembrem-se da nossa campanha de apoio, de financiamento coletivo. A gente está lá no apoia.se/BabelPodcast. Também dê uma força para a gente nas redes sociais. O nosso perfil no Twitter é Babel Podcast, nosso perfil no Facebook, aquela rede morta, também é Babel Podcast. E estamos no Instagram também como Babel Podcast. Lembra só de Babel Podcast, que dá, né? E para finalizar, a gente escolheu uma música de um grupo que é formado por timorenses e australianos, mas que eles cantam parte em inglês e parte em Tetum. Essa música, claro, tá em Tetum. A banda chama The Lily All Stars. Eles têm um trabalho bem bacana. Eu recomendo que vão ver outras músicas também, ouvir outras músicas. Mas a música de hoje chama O Helele. E a gente espera que vocês gostem e terminem aqui o episódio num clima bom. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal.
clamamos mau bere. Oh helele, oh helela, ami sing mau bere, clamamos mau bere. Oh helele, oh helela, ami sing mau bere, clamamos mau bere. Suculência desviado, tau narasada, tau narashana, naita matadala. Oh helele, oh helela, ami sing mau bere, clamamos mau bere. Inimigo mata sore, ami mata sore. Inimigo carquila, tami caet fato. Oh helele, oh helela, ami sing mau bere, clamamos mau bere. Bandeira Timor-Leste rimbeciaço, dada sai bandeira tali decorrente. Oh helele, oh helela, ami sing mau bere, clamamos mau bere. Manu aman mianida, manu futu fatu, lali katau tara, manu futu fatu.